Bom dia. Hoje a nossa aula vai ser sobre a oficina 5, tópico 4. E nós vamos tratar hoje da coerência e coesão no processamento entre partes e elementos do texto. E dentro dessa coerência aí, nós vamos estudar o D11, que é estabelecer relações de causa e consequência entre as partes e elementos do texto. Eu sei que muitas vezes vocês confundem o conceito de causa e consequência. Então, eu diria que a causa é aquilo que provoca a acontecer algo, algum fato. E a consequência é o fato. A consequência, eu diria que é o efeito, é aquilo que você sofre dependendo do que você fez. Digamos que você estude muito, não é? Aí é um motivo, é uma causa que fez aí você vai ter como consequência tirar um 10 numa prova, não é? Aí alguém pergunta, por que fulano tirou 10 na prova? Qual é a causa? Porque ele estudou muito. Então, é isso que é a causa e a consequência é o resultado. Então, vamos ver aqui. Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade entre identificar o motivo pelo qual os fatos são apresentados no texto, ou seja, o reconhecimento de como as relações entre os elementos organizam-se de forma que um torna-se o resultado do outro. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto no qual se estabelece relações entre as diversas partes que o compõem, averiguando as relações de causa e efeito, problema e solução, entre outros. Exemplo do item do descritor 11. Aí nós temos um texto que é a fadiga de informação, fragmento 5. Há uma nova doença no mundo, a fadiga da informação. Antes mesmo da internet, o problema já era sério. Tanto e tantos velozes eram os meios de informação existentes, trafegando nas asas da eletrônica, da informação, dos satélites. A internet levou o processo ao apogeu, criando a espécie dos internautas, instaurando os limites da capacidade humana de assimilar os conhecimentos e os acontecimentos deste mundo, pois os instrumentos de comunicação se multiplicam, mas o potencial da captação humana, do ponto de vista físico, mental e psicológico, continua restrito. Então, diante do bombardeio crescente de informações, a relação de muitos tende a tornar-se doentia, ficar estressados, perturbam-se e perdem a eficiência no trabalho. Já não se trata de imaginar como esse fenômeno possa ocorrer. Na verdade, a síndrome da fadiga da informação está em plena evidência, conforme pesquisa recente nos Estados Unidos, na Inglaterra e em outros países, junto a 1.300 executivos. Entre os sintomas da doença, apontam-se a paralisia da capacidade analítica, o aumento das ansiedades e das dúvidas, a inclinação para decisões equivocadas e até levianas. Aí nós vimos o autor desse texto é Augusto Marzagão, não é? Então vamos lá, O Aprendiz do Futuro. O nome aí do livro, né? Cidadania Hoje e Amanhã, editora Ática, de 1999. Então, vamos lá. A síndrome da fadiga e da informação ocorre por quê? Aí, se nós estamos
fazendo essa pergunta, aí a gente já está querendo saber a causa, o motivo que causa a síndrome da fadiga da informação. Então, a resposta aí é a letra B, que diz que a captação humana de informações é restrita e a oferta é infinita. Olha aí a resposta aí. Se fizesse essa pergunta, será que vocês acertariam? Porque assim, quando é como se nós humanos tivéssemos uma capacidade de infinita, não é? Olha, assim, a capacitação humana de informações é restrita, quer dizer que é finita, que nós temos uma restrição, a gente não pode absorver tudo que vem até nós, e aí, em consequência disso, em consequência disso, faz com que a gente tenha esse problema de saúde aí que chamamos síndrome da fadiga da informação. E a oferta é infinita. Então, por ter oferta demais e nós humanos não temos essa capacidade de absorver todas as ofertas, a gente tem esse problema de saúde. Então, a resposta correta é a letra B. A captação humana de informação é restrita, quer dizer que é finita, ela tem um fim, ela tem um espaço específico, ela não tem tanto espaço assim. Então, vamos ver outro exemplo. Leia o texto abaixo. Conto de escola. A escola era na rua do Costa, um sobradinho de grande grade de pau. O ano era 1840. Naquele dia, uma segunda-feira do mês de maio, deixei-me estar alguns instantes na Rua da Princesa a ver onde iria brincar amanhã. Hesitava entre o Morro de São Diogo e o Campo de Santana, que não era entre esse parque atual, construção de gentleman, mas um espaço rústico, mas ao menos infinito, alastrada de lavadeiras, capim e burros soltos. Morro ou campo? Tal era o problema. De repente disse comigo que a melhor era a escola e guiei para a escola. Aqui vai a razão. Na semana anterior, tinha feito duas suetos e, descoberto o caso, recebi o pagamento das mãos de meu pai, que me deu uma sova de vara de marmeleiro. As sovas do meu pai doíam por muito tempo. Ora, foi a lembrança do último castigo que me levou naquela manhã para o colégio. Não era um menino de virtudes. Subi a escada com cautela para não ser ouvido do mestre. Cheguei a tempo. Ele entrou na sala 3 ou 4 minutos depois. Entrou com o andar manso de costume, em chinelos de cordovão, com a jaqueta de brim lavada e desbotada, calça branca e tesa e grande colarinho caído. Chamava-se Policarpo e tinha perto dos 50 anos ou mais. Os meninos que se conservavam de pé durante a entrada dele tornaram-se a sentar-se. Tudo estava em ordem. Começaram os trabalhos. Seu Pilar, eu preciso falar com você, disse baixinho o filho do mestre. Chamava-se Raimundo, este pequeno, e era mole, aplicado, inteligência tardia. Raimundo gastava 2 horas em reter aquilo que a outros levava apenas 30 ou 50 minutos. Vencia com o tempo o que não podia fazer logo com o cérebro. Suetos, aí é feriado, ato de falta às aulas, e cordovão é couro de cabra curtido. De acordo com esse texto, o narrador resolveu ir à escola porque
O narrador, gente, é aquele que relata a história. Se você viu, era uma criança, um estudante, contando o que ele fazia, que matava a aula. Então, você viu toda essa história dele, narrando a história dele. Letra A. Desistiu de brincar naquela manhã nublada. B. Gostava muito de analisar o professor. C. Precisava-se encontrar o amigo Raimundo. E D. Tinha sido castigado pelo pai por faltar às aulas. Aí, neste caso aí, o que levou esse narrador a ir à escola foi por medo do castigo, porque ele já tinha recebido um castigo que não foi muito bom, levou uma surra. Então, ele, para não levar novamente, ele resolveu ir à escola. Essa também é a causa. Qual seria a consequência? A consequência seria, no caso, quando ele deixou de ir à escola, levou uma surra. Isso aí é a consequência. Letra B. Esse item, ó, assim, o gabarito aí, vocês viram que é a letra D, e nós vamos fazer um comentáriozinho aqui sobre todas essas alternativas. Esse item avalia a habilidade de estabelecer relações de causa e consequência em um texto. Neste caso, de modo específico, avalia-se os que conseguem reconhecer a causa do fato expresso no comando do item. Para avaliar essa habilidade, foi utilizado o fragmento de um conto. O que optam pela alternativa A, B e C ainda não desenvolveram a habilidade avaliada. Os que marcaram a letra A tomaram uma outra consequência para a mesma causa do fato apresentado no comando do item. Já os alunos, os que assinaram a alternativa C, parece que detiveram no quinto parágrafo, enquanto os que optaram pela alternativa C parece ter realizado uma leitura pouco acurada do texto. Os que escolheram a letra D, o gabarito conseguiram acompanhar a progressão textual e reconhecer o trecho. Ora, foi a lembrança do último castigo que me levou naquela manhã para o colégio, a causa do fato expresso no comando. Então, você viu que o que levou, porque a pergunta, mesmo que ela está dizendo, o narrador resolveu a escola por quê? E quando a gente faz essa pergunta por quê, já sabemos que quer saber a causa. Então, o que levou ele a ir? Então, vocês sabem que por esse trecho, quando ele diz assim, ora, foi a lembrança do último castigo que me levou naquela manhã para o colégio, então você viu que o que levou foi isso, foi a surra, né? O medo de ser castigado novamente. Então, a causa que fez ele ir à escola foi apenas isso. Isso é lamentável. Alguém ter que ir à escola porque se não for apanha, eu acho muito triste fazer algo assim. Não é bom a gente ver no mundo fazendo as coisas obrigadas. A gente tem que ser livre. Eu mesmo tenho uma vida muito livre, graças a Deus. Eu nunca fiz nada obrigado, mas também eu era louca para ir à escola. Então, para mim, a escola não era um castigo, era uma benção. Adorava ir à escola. Então, gente, é isso. Terminamos a nossa aula e tenham todos um bom dia.